Sejam muito bem-vindos para a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Esta é a mensagem de número 3 aqui na Colômbia. Ese es el mensaje 3 aquí en Colombia. Nós chegamos em Bogotá. Llegamos a Bogotá. O Senhor nos abençoou com duas reuniões, duas mensagens em Barranquilla. El Señor nos ha bendecido con dos reuniones, dos mensajes en Barranquilla. E aqui também em Bogotá haverá duas reuniões. Y aquí también en Bogotá tendremos dos reuniones. Hoje, agora mensagem 3 e amanhã mensagem 4. Ahora el mensaje 3 y mañana el mensaje 4. Estamos todos muito alegres por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Estamos todos muy contentos con todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Quando em 2020 o Senhor, através da sua profecia, En el año 2020, cuando el Señor a través de su profecía nos deu uma palavra a respeito de Salmo 110. el Señor nos dio la palabra con relación al Salmo 110, Que começa assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, que en el versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Nós falamos sobre isso quando lemos Efésios capítulo 1. Nosotros hablamos de esto cuando estamos compartiendo sobre Efesios capítulo 1. Quando o Senhor Jesus, Ele executou a sua obra aqui na terra, Cuando el Señor Jesús ejecutó su obra aquí en la tierra, na obediência ao Pai, Ele foi à cruz en obediencia al Padre, Él fue a la cruz e realizou a eterna redenção. y Él realizó la eterna redención. E Deus Pai não o deixou na morte, Y Dios Padre no lo dejó en la muerte e o ressuscitou por ter sido aprovado um varão, y lo resucitó, lo ha resucitado Como- porque Él fue aprobado como un varón. varón e Deus o glorificou y Dios le glorificó e o gerou como filho primogênito de Deus. y Él fue engendrado como hijo primogénito de Dios. Isso está, de certa forma, registrado em Efésios capítulo 1, Y de cierta manera eso está registrado en Efesios capítulo 1, versículo 19. en el versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? segundo a eficácia da força do seu poder, Según la operación del poder de su fuerza, o qual exerceu ele em Cristo, la cual operó Él en Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos resucitándole de los muertos e fazendo-o sentar-se à sua direita y sentándole a su diestra nos lugares celestiais, en los lugares celestiales, acima de todo principado e potestade, sobre todo principado y autoridad, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, não só no presente século, mas também no vindouro. no solo en este siglo, sino también en el venidero. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Essa é a vontade de Deus resumida aqui.
Esta es la voluntad de Dios de una manera resumida acá. Deus quer fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Dios quiere ser Cristo como cabeza sobre todas las cosas. No entanto, o inimigo de Deus tentou frustrar o plano de Deus. Sin embargo, el enemigo de Dios intentó frustrar el plan de Dios. No jardim do Éden, veio como uma serpente e enganou Eva. En el huerto del Edén vino como una serpiente e engañó a Eva. E induziu o homem, Adão, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que que Deus disse para não comer. Y indujo al hombre Adán a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios había dicho para que no comiera. E quando ele comeu, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Y cuando él comió, el pecado entró en el mundo y la muerte, Por causa da sua desobediência, a causa de su desobediencia, abriu a porta para o pecado entrar no mundo. abrió la puerta para que el pecado entrara en el mundo. E pelo pecado a morte também entrou. Y por el pecado la muerte también ingresó. Isso está em Romanos 5,12. Eso está en Romanos 5:12. E a morte passou para todos os homens. Y la muerte pasó a todos los E hombres. todos pecaram. Y todos pecaron. E o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Y el hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que Deus criou o homem para que o homem possa governar a terra, reinar na terra, Dios creó al hombre para que él pudiera gobernar la tierra. porque Deus quer estabelecer um governo em vida na terra. Porque Dios quiere establecer un gobierno en vida en la tierra. Ele criou o homem de uma maneira diferente de todo o resto da criação. Él creó al hombre de una manera distinta a todas las demás criaturas. Criou um espírito no homem, Creó un espíritu en el hombre. através do sopro do Deus divino, Y a través del, do Deus eterno. a través del soplo del Dios eterno, Ele criou o espírito humano e o homem se tornou uma alma vivente. Él formó el espíritu humano y luego el hombre llegó a ser alma viviente. E ele também Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida. Y Dios plantó en el medio del huerto el árbol de la vida. A intenção de Deus é que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus para sujeitar a terra, La intención de Dios es que el hombre creado a su imagen y semejanza sujetara la tierra, pudesse receber Deus em seu espírito humano através da árvore da vida. y para eso el hombre a través de ese espíritu humano pudiera recibir a través del árbol de la vida. Deus então entraria no homem e reinaria em vida no homem. Dios entraría en el hombre y reinaría en vida en el hombre. E através de Deus reinar no homem em vida, reinaria através do homem a terra. Y a través de que Dios reinara en vida en el hombre, a través del hombre, reinaría sobre toda la tierra en vida. Porque a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Porque la voluntad de Dios es que Cristo sea cabeza de todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Mas quando o homem desobedeceu contra Deus, Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, esse plano foi frustrado. este plan fue frustrado. Deus perdeu o homem. Dios perdió al hombre. O homem que ele preparou com tanto carinho para poder receber a vida de Deus. El hombre que él había preparado con tanto cuidado para recibir a Dios. Assim o homem passou a se desconectar de Deus, do Deus, único Deus eterno, único Deus verdadeiro. Entonces el hombre se desconectó del único Dios verdadero. Isso está em João 17:3. Y eso está en Juan 17:3. Porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro Porque nuestro Dios es el único Dios verdadero e Jesus Cristo é a verdade. y Jesucristo es la verdad. Mas o homem se desconectou desse Criador Pero el hombre se desconectó de este Creador e conectou-se à mentira. y se conectó a la mentira.
desconectou-se da verdade, conectou-se à Se mentira, desconectó de la verdad y se conectó a la mentira, ao pai da mentira. al padre de la mentira. O homem caiu, El hombre cayó, Deus perdeu o homem, Dios perdió al hombre, mas graças a Deus, pero gracias a Dios, ele não desistiu do homem. Él no desistió del hombre, Ele enviou o seu próprio filho, Él trajo al Hijo mismo, na semelhança da carne pecaminosa. a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Veio na terra como a palavra Vino a la tierra como la palabra e como o enviado de Deus para trazer a vida eterna ao homem, y como el enviado de Dios para traer vida eterna para al hombre, realizar a eterna redenção e salvar o homem dessa situação do pecado e da morte. para realizar la eterna redención y salvar al hombre de esta condición de pecado y muerte. Mas o homem não o recebeu. Pero el hombre no lo recibió. Os que deveriam recebê-lo, que é o povo de Israel, não o recebeu. Y los que debían recibirlo, que era el pueblo de Israel, no lo recibió. Mas graças a Deus que ele achou em Betânia um pequeno grupo ali. Pero gracias a Dios, en Betania él encontró ahí un pequeño lugar. Ele veio buscar pecadores. Él vino a buscar pecadores. Ele veio salvar, ele curou curou um leproso Él sanó al que tenía lepra e curou um paralítico, y sanó al paralítico, um cego de nascença un siervo de nacimiento, ciego de nacimiento. e Maria Madalena, onde havia 7 demônios. Y hasta María Magdalena, que tenía 7 demonios. Ressuscitou a Lázaro já no túmulo há 4 dias. Y resucitó a Lázaro, que estaba en la tumba desde hacía 4 días. E assim ele formou, através dessas pessoas que não eram nada na sociedade humana, Y así, a través de estas personas que no eran nada para la sociedad humana, ele acolheu-os para si. Él los acogió hacia sí mismo. Em Betânia havia uma miniatura da vida da igreja. Y ahí Betania es una miniatura de la vida de la E iglesia. quando ele morreu e ressuscitou, Y cuando Él murió y resucitó, ele tinha grupo ali, 120 pessoas, había un grupo con 120 personas. galileus, rudes, em Jerusalém. Galileos rudos ahí en Jerusalén. O Pai derramou o Espírito conforme havia prometido. Y el Padre derramó el Espíritu como Él había prometido. E ali gerou a igreja. Y ahí se engendró la iglesia. A primeira igreja foi a igreja em Jerusalém, Y la primera iglesia fue la iglesia en Jerusalén, onde foi recolhido para dentro do corpo de Cristo, acolhido para dentro do corpo de Cristo, todos os judeus que creram no Senhor. y allí fue recibido hacia dentro del cuerpo de Cristo todos los judíos que habían creído. E em Atos capítulo 10, também Deus usou apóstolo Pedro para introduzir os gentios que creram no Senhor ou que viriam a crer no Senhor. Y en Hechos 10, Dios usó en la casa de Cornelio para recibir, acoger a todos los judíos que creyeran. Assim, a partir do dia de Pentecostes, Deus gerou corpo vivo. Así, desde a partir del momento del Pentecostés, en Hechos 2, Dios engendró su cuerpo, el cuerpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja não é uma instituição religiosa morta. La iglesia no es una institución religiosa muerta. Não é uma organização morta. No es una organización muerta. A igreja é organismo vivo, La iglesia es un organismo viviente que Deus já desejou ter lá em Gênesis 1. que era el deseo de Dios desde Génesis 1. Graças a Deus que agora ele tinha grupo de pessoas que receberam a árvore da vida. Gracias a Dios, ahora había un grupo de personas que recibió el árbol de la vida, Que é tão simples. que es tan sencillo. É só crer no Filho de Deus. Es solo creer en el Hijo de Dios, Somente crer em Jesus. solamente creer en Jesús.
recebe a vida eterna recibe a vida eterna e é introduzido na comunhão do corpo. y es introducido en la comunión del cuerpo. Finalmente, Deus aqui na terra, ele conseguiu um reino em vida. Finalmente, Dios logró tener un reino en vida sobre esta tierra. A igreja é o reino dos céus, La iglesia es el reino de los cielos, que Deus governa pela vida. donde Dios gobierna por la vida. E Deus primeiramente quer fazer Cristo o cabeça sobre a igreja. Y en primer lugar, Dios quiere hacer Cristo cabeza sobre la iglesia. Portanto, nós temos que entender que não estamos, a igreja não é uma organização humana. Primero necesitamos entender que la iglesia no es una organización humana. E Deus governa a igreja pela sua palavra. Y Dios opera en su iglesia a través de su palabra. Nosso Deus que sempre fez a sua obra por meio da sua palavra. Nuestro Dios que siempre hizo su obra por medio de su palabra. Hebreus 11:3 fala que pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Por la fe creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. E Gênesis 1, quando Deus veio restaurar a sua criação depois da rebelião de Satanás. Y en Génesis 1, cuando Dios vino a recobrar su creación después de la rebelión de Satanás, A terra estava sem forma e vazia, la tierra estaba desordenada y vacía, cheia de trevas sobre a superfície da terra, llena de tinieblas sobre la faz de la tierra. porque Deus havia julgado a terra por causa das criaturas pré-adâmicas que seguiram a Satanás na rebelião. Porque Dios había juzgado las criaturas preadámicas que habían seguido a Satanás en su rebelión. Mas Deus queria um novo começo. Pero Dios quería un nuevo comienzo. Deus queria que a sua vontade não fosse impedida de fazer. Dios quería que su voluntad no tuviera impedimento de ser hecha. Por isso, a primeira coisa que ele fez no primeiro dia da criação é: haja luz. Por eso la primera cosa que Dios hizo en el primer día de la creación fue decir, sea la luz. Apenas com uma palavra a luz se fez. Y con tan solamente una palabra se hizo la luz. Por aí nós podemos ver que esse é o princípio da obra de Deus. Por aquí podemos ver que este es el principio de la obra de Dios. Deus faz a sua obra por meio da sua palavra. Dios hace su obra por medio de su palabra. Por isso que o próprio Senhor Jesus aqui na terra, Por esto que el Señor Jesús mismo aquí en la tierra, em João 14, ele deixa muito claro. en Juan capítulo 14, João 14, versículo 10. Juan 14:10, él deja esto muy claro. Não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, La palabra que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Como Jesus executava a obra de Deus? ¿Cómo Jesús ejecutaba la obra de Dios? Falando as palavras de Deus. Hablando las palabras de Dios. O próprio Senhor Jesus, ele não falava as suas próprias palavras. El Señor Jesús mismo no hablaba sus propias palabras. Ele através de Jesus, ele falava as palavras que Deus queria falar. Él hablaba las palabras que Dios quería que se Porque hablara. ele sabia que as palavras que vinham com a procedência de Deus faz a obra de Deus. Porque él Fazem a obra de sabía Deus. que las palabras que que proceden de Dios son las que ejecutan la obra de Dios. Assim também na igreja. Así también en la iglesia. Quando Jesus morreu, ressuscitou e gerou a igreja no dia de Pentecostes. Cuando Jesús murió, resucitó y engendró la iglesia en el día de Pentecostés, A obra de Deus começou a ser executada por meio da palavra dos apóstolos.
a obra de Dios empezó a ser ejecutada por medio de la palabra de los apóstoles. Toda vez que apóstolo Pedro levantava-se com os 11, Todas las veces que Pedro, el apóstol Pedro, se levantaba con los 11, e as palavras que ele falava, Deus confirmava. las palabras que él hablaba, Dios confirmaba. As suas palavras executavam a obra de Deus. Sus palabras ejecutaban la obra de E Dios. assim sucessivamente era com Paulo e também com João mais tarde. Y así también fue con Pablo y con Juan en sus cartas. Então a igreja obedece à palavra de Deus Entonces la iglesia obedece la palabra de Dios e a palavra de Deus executa a obra de Deus por meio da igreja. y la palabra de Dios ejecuta la obra de Dios por medio de la iglesia. E assim Cristo é a cabeça da igreja, Y así Cristo es la cabeza de la iglesia, executa a vontade do Pai. ejecuta la voluntad del Padre. E agora Cristo já foi assentado à direita de Deus. Y Cristo ya fue asentado a la diestra de Dios. Ele está nas regiões celestiais, Él está en las regiones celestiales, no ponto mais alto desse universo. en el punto más alto de este universo. Todas as autoridades e potestades e principados estão debaixo dele. Todas las potestades y autoridades están bajo Él. Então, todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Todo está bajo sus pies. Mas Pero o corpo dele está na terra. su cuerpo está en la tierra. O corpo de Cristo é a igreja. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Então, Deus precisa sujeitar todas as coisas debaixo do corpo de Cristo. Dios necesita sujetar todas las cosas bajo el cuerpo de Cristo. Deus precisa usar você e eu, Dios necesita usar a ti y a mí, governados pela palavra de Deus. gobernados por la palabra de Dios. E nós trazemos a autoridade de Deus na terra Y nosotros traemos la autoridad de Dios a la tierra para executar a vontade de Deus, encabeçando todas as coisas. para ejecutar la voluntad de Dios, encabezando todas las cosas. E como Deus vai fazer isso? ¿Y cómo Dios va a hacerlo? Por isso que nós precisamos ir para Salmo 110. Por eso que necesitamos ir hasta Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo já está acima de todas as coisas, Cristo ya está por encima de todas las cosas, mas Ele ainda precisa pôr debaixo dos pés do corpo de Cristo. pero Él aún necesita poner las cosas debajo de los pies del cuerpo de Cristo. Então Deus precisa da igreja para esse trabalho. Y para eso Dios necesita la iglesia para hacer ese trabajo. Como Ele consegue fazer esse trabalho por meio da igreja? ¿Cómo Él puede hacer ese trabajo por medio de la É iglesia? quando a igreja estiver totalmente encabeçada por Cristo. Es cuando la iglesia esté totalmente bajo la cabeza de Cristo. Você já está encabeçado por Cristo? ¿Ya estás encabezado por Cristo? Como Cristo encabeça a sua vida? ¿Cómo Cristo encabeza tu vida? Por meio da palavra, Por medio de la palabra, mas por meio da verdade. pero por medio de la verdad. Nós ainda temos muitos vazios em nós. Nosotros aún tenemos mucho vacío en nosotros. Pela queda do homem, nos conectamos com a mentira. Por la caída del hombre nos hemos conectado con la mentira. Ainda temos muita vaidade em nós. Aún tenemos mucha vanidad en nosotros. Muitas coisas do velho homem. Muchas cosas del viejo hombre. Nos pensamentos, vaidade. En los pensamientos, vanidad. E dentro de nós, irmãos, obras da carne. Y dentro de nosotros, Interiormente, obras de carne na carne. y interiormente dentro de nosotros,
obras de la carne. Deus tem muito trabalho ainda para encher-nos com a verdade, Dios aún tiene mucho trabajo para llenarnos con la verdad, expulsar mentira, expulsar la mentira, expulsar vaidade, expulsar la vanidad, expulsar todas as obras da carne. expulsar todas las obras de la carne. Como Deus está fazendo isso? ¿Cómo Dios lo está haciendo? Através da palavra, A través de la palabra, Ele está enchendo-nos com a verdade. está llenándonos con la verdad. É isso que Ele está fazendo. Eso, É isso que Ele está fazendo. es eso lo que Él está haciendo. Por isso, irmãos, por que nós por que nós amamos tanto a palavra? ¿Por qué, hermano, nosotros valoramos tanto la palabra? Por que a palavra é tão importante para nós? ¿Por qué la palabra es tan importante para nosotros? Não é só para adquirir conhecimento bíblico, No solo es para ganar conocimiento bíblico, é para nos lavar. es para lavarnos. Efésios 5, Efesios 5, Efésios 5, né? 5, 26. 26, Efesios 5, 26. como diz, Como dice ahí. No. 20. hã? Sí. Para santificarla, ¿no? Para que a santificasse, Para santificarla, para santificar a igreja. para santificar la iglesia. Por que precisa santificar a igreja? ¿Por qué necesita santificar a la iglesia? Porque nós ainda temos muitos elementos da queda do homem, Porque aún tenemos muchos elementos de la caída del hombre. muitos elementos do pecado e da morte, Muchos elementos del pecado y de la muerte. muitos elementos do velho homem. Muchos elementos del viejo hombre. E agora que recebemos a vida de Deus, Y ahora que recibimos la vida de Dios, a nossa alma precisa ser santificada. nuestra alma necesita ser santificada. O nosso espírito, quando cremos em Jesus, já foi regenerado. Nuestro espíritu, cuando creemos en Jesús, ya fue regenerado. Recebemos a vida de Deus em nosso espírito. Recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu. Recebemos a natureza de Deus em nosso espírito. Recibimos la naturaleza de Dios en nuestro espíritu. No entanto, a nossa alma precisa de santificação. Sin embargo, nuestra alma necesita santificación. A nossa alma ainda, quando cremos em Jesus, estava inalterada. Nuestra alma aún está sin cambios, inalterada cuando recibimos a Ela Jesús. precisa de transformação. Ella necesita de transformación. Ela precisa de santificação. Ella necesita de santificación. E como Deus nos santifica? ¿Y cómo Dios nos santifica? Não é como muitos cristãos pensam, No es como muchos cristianos piensan, através de ensinamentos de doutrina. a través de enseñanzas de doctrinas. Nós somos povo santo, não podemos pecar, Oh, somos pueblo santo, no podemos pecar. não pode fazer isso, não pode fazer Oh, aquilo, no se puede hacer eso, no se puede hacer aquello. estabelecendo leis e regras. Y se establecen leyes y reglas. Nós sabemos que não funciona. Sabemos que esto no funciona. Como Deus consegue nos santificar? ¿Cómo Dios logra santificarnos? Como Ele consegue promover uma transformação na nossa alma? ¿Cómo Él logra producir una transformación en nuestra alma? Por meio da lavagem de água pela palavra. Por el lavamiento del agua por la palabra. Então, Deus precisa Deus precisa através da palavra. Dios necesita a través de la palabra. É por isso que em 1 João, ali ali no começo, João fala sobre a palavra da vida. Por eso es que la epístola de Versículo Juan, en el capítulo 1, versículo 1, él ya empieza hablando que desde el principio
ele deixa claro que a palavra da vida é a própria vida eterna, Él aclara que la palabra de vida es la vida eterna misma, que é o próprio Jesus Cristo, que es Jesucristo mismo. e essa palavra precisa ser anunciada. Y esta palabra tiene que ser anunciada. E o Senhor levantou os apóstolos para falar a palavra profética. Y Él levantó los apóstoles para hablar la palabra profética. João anunciou a palavra da vida, Juan anunció la palabra de la vida, que vem com o próprio Cristo como a vida. que viene como el propio Cristo como la vida. E todo aquele que receber a palavra Y todo aquel anunciada que recibe la palabra que es anunciada é introduzido na comunhão da vida. es introducido en la comunión de la vida. O que é comunhão da vida? ¿Qué es comunión de la vida? É a circulação da vida pela palavra no corpo de Cristo. Es la circulación de la vida por medio de la palabra del cuerpo de Cristo. Então essa comunhão Esta comunión é com o apóstolo João, es con el apóstol Juan, com o apóstolo que anuncia a palavra. el apóstol que anuncia la palabra. Então, os que creram na palavra têm comunhão através da palavra anunciada pelo apóstolo, Y los que creen en la palabra tienen comunión en la palabra que es anunciada por el apóstol. e como a fonte dessa palavra é o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Y como la fuente de esta palabra es el Padre y Jesucristo, Por isso essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. por eso esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Graças a Deus, hoje nós somos membros desse corpo vivo. Gracias a Dios, hoy somos miembros de este cuerpo vivo. E quando recebemos a palavra, Y cuando recibimos la palabra, não é só a palavra logos, no solo es la palabra logos, não é só a palavra da Escritura, no es solo la palabra escritura, mas Deus precisa falar a palavra da revelação, pero Dios necesita hablar la palabra de revelación, palavra rema. palabra rema. Quando Deus nos dá a palavra instantânea, Cuando Dios da la palabra instantánea, essa palavra circula entre nós. esta palabra circula entre nosotros. Por meio de quê? ¿Por medio de qué? Por meio da imersão, Por medio de la inmersión, por meio de nós falarmos uns aos outros, a través de que nosotros hablemos los unos a los otros, através de inculcarmos a palavra no coração, a través de inculcar esta palabra en el corazón, através, a exemplo dos nossos adolescentes, de fazerem transcrição da palavra, el ejemplo de nuestros adolescentes, que es de hacer transcripción de la palabra, de dormir com Deus, despertar com Deus, ouvindo a palavra. de dormir con Dios, despertar con Dios a través de oír la palabra. E nós fazemos imersão refinada, Y hacemos la inmersión refinada nós entramos mais profundamente na palavra y entramos con mayor profundidad en la palabra, e cada extrai riqueza e passa para outros membros do corpo. y cada uno está en riqueza y pasa a los demás miembros del cuerpo. Essa comunhão do corpo é a circulação da vida, Esta comunión del cuerpo es la circulación de la vida, que é a lavagem de água pela palavra. que es el lavamiento del agua por la palabra. Hoje de manhã eu falei lá em Barranquilha. Esta mañana yo compartí en Barranquilla. No Antigo Testamento, em várias leis que Deus deu para o povo de Israel, En el Antiguo Testamento, en varias leyes que Dios dio a su pueblo, a purificação de alguns objetos la purificación de algunos objetos tem que se usar a água corrente. tenían que usar el agua que está fluyendo. Não pode usar água parada. No puede ser una agua estancada. Às vezes a gente vê a comida na rua, né? A veces se vende comida en la calle. Como é que chama? Street food, né? También hay los street food.
né? Não tem água corrente. Esas comidas en la calle, Tem uma ahí bacia a de veces no água. hay agua fluyendo ahí, que Eles, corre. eles lavam a água na mesma bacia. Y ellos lavan las cosas ahí con una fuente, ¿no? E os pratos que você come é lavado na mesma água. Y los platos que se ensucian, No corriente. se lava ahí en esa fuente, ¿verdad? No es una agua que está fluyendo. Não consegue limpar. No se puede limpiar muy bien eso. Então tem que ser água corrente. Tiene que ser una agua que está fluyendo. Graças a Deus que a vida que recebemos na igreja Gracias a Dios, la vida que recibimos en la iglesia não é uma vida estática, no es una vida parada, é uma vida dinâmica. es una vida dinámica. A palavra que recebemos não é uma teologia, La palabra que recibimos no es una teología, não é uma doutrina morta, no es una doctrina muerta, mas é uma palavra que flui, pero es una palabra que fluye, que corre, que corre, é dinâmica. es dinámica. Essa palavra dinâmica nos lava, Esta palabra dinámica nos lava nos supre com nutrientes, y nos suministra con nutrientes, nos supre com a verdade de Deus, nos suple con la verdad de Dios, com a natureza santa de Deus, con la naturaleza santa de e Dios. ao mesmo tempo retira de nós todo resíduo, Y al mismo tiempo saca de nosotros todos los residuos, as toxinas, las toxinas, o lixo la basura, é levado fora, embora. es echado fuera. É assim que Deus está nos transformando. Es así como Dios nos está transformando. A nossa alma está sendo salva. Nuestra alma está siendo salva. Esta é a verdadeira salvação da nossa alma, Esta es la verdadera salvación de nuestra alma, por meio da transformação da vida. por medio de la transformación de la vida. E Deus está colocando a verdade de Deus em nós. Y Dios está poniendo su verdad en nosotros. Quando Deus conseguir nos encher com a verdade, Cuando Dios alcance llenarnos con la verdad, cada parte do nosso ser é dominada por Cristo. cada parte de nuestro ser será dominada por Cristo. Ou não é? É assim que Deus encabeça o seu corpo. Es así Con que Cristo. Dios encabeza su cuerpo Com Cristo. con Cristo. Efésios 3, Efesios capítulo 3, versículo 17. Eu gosto de usar muito esse versículo. Efesios 3:17, me gusta mucho usar este versículo. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. através da circulação da palavra. A través de la circulación de la palabra, Não é doutrina morta, no es una doctrina muerta, não é teologia, no es teología, é vida circulando. es vida que circula. Essa vida que circula, irmãos, traz a verdade em nós, Esta vida que circula trae la verdad a nosotros, traz o próprio Cristo na Traz. nossa alma. Cristo mismo hacia nuestra alma. A nossa alma precisa ter Cristo habitando nela, Nuestra alma necesita tener Cristo viviendo en ella. porque antes nós éramos donos do nosso nariz. Antes éramos dueños de nosotros mismos, de nuestra nariz. Nós é que decidimos o nosso destino, o nosso rumo. Es nosotros mismos que decidimos, definimos nuestro rumbo y destino. Cristo não era nossa cabeça. Cristo no era nuestra cabeza. Ele não tinha lugar no nosso coração. Él no tenía cupo en nuestro corazón. no Mas tenía agora, espacio. com a palavra circulando, Pero ahora con la palabra circulando, Cristo está habitando no seu coração. Cristo está viviendo en su corazón. Ele está governando a sua mente, vontade e emoção. Él está gobernando ahora su mente, voluntad y emoción. Você, cada vez mais, você não tem mais liberdade de pensar as coisas que você quer. Ahora cada vez más usted no tiene libertad de pensar lo que quiera, Porque está havendo uma transformação metabólica. porque está ocurriendo una transformación metabólica.
você está mudando de gosto, Estás cambiando, de paladar. sus gustos, su paladar se está cambiando. Seus pensamentos estão mudando. Sus pensamientos están cambiando. Suas emoções estão mudando. Sus emociones están A cambiando. sua vontade está mudando. Su voluntad está cambiando. Porque Cristo está habitando no seu coração. Porque Cristo está haciendo morada en su corazón. Então, quanto mais nós permitimos que essa palavra como a verdade venha nos lavar, Mientras más permitamos que esta palabra como la verdad circule entre nosotros, mais Cristo vai ser sedimentado no meu coração. más Cristo será puesto en nuestro corazón. Cristo será a cabeça sobre mim e sobre você. Cristo será la cabeza sobre mí y sobre ti. E dessa maneira, irmãos, a igreja chegará até a plenitude de Deus. Y así la iglesia llegará hasta la plenitud de Dios. Não é assim que fala? ¿No es así que dice aquí? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. quando Cristo habita no meu coração e no seu coração, Cuando Cristo habita en mi corazón y en su corazón, e através de todos os santos, Até- nós recebemos, através de ruminar, através da imersão, y a través de todos los santos, rumiando y haciendo la inmersión, servindo juntos, sirviendo juntos, essa vida está passando de um membro para outro, esta vida va pasando de un miembro hacia el otro, Cristo crescendo em nós, Cristo creciendo en nosotros, alicerçados tudo em amor, cementados todos en amor, nós passamos a ver uma outra dimensão. nosotros empezamos a subir a otra dimensión. A palavra parece que se abre para nós, a palavra de Deus. La palabra de Dios parece que se abre para Nós nosotros estamos vendo coisas que nós não conseguíamos ver antes. y logramos ver cosas que antes no veíamos. Nós estamos enxergando que das coisas de Deus, as dimensões de Deus são muito maiores do que eu pensava. Empezamos a ver que las dimensiones de Dios son mucho más grandes de lo que Eu imaginábamos. começo a perceber que Cristo é muito maior do que mera doutrina a respeito de Y Cristo. empezamos a ver que Cristo es mucho más grande que simplemente doctrina bíblica. O amor de Cristo, então, é grande demais. El amor de Cristo entonces es demasiado grande. Eu passo a conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Y empiezo a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Onde o meu entendimento não alcança, agora eu estou vendo juntamente com todos os santos. Donde antes el entendimiento no alcanzaba, ahora junto con todos los santos lo estoy viendo. E qual é o objetivo final? ¿Y cuál es la meta final? Para que sejais tomados, sejais preenchidos até toda a plenitude de Deus. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nós chegamos, a igreja chegar a estar cheio de Cristo, cheio da plenitude de Deus. Para que la iglesia esté llena de Cristo, llena de toda la plenitud de Dios. Aí não há um membro, não há um lugar no corpo de Cristo que Cristo não seja o cabeça. Ahí no habrá ni un lugar, ningún miembro donde Cristo no sea la cabeza. Seremos totalmente preenchidos por Cristo. Seremos totalmente llenados por Cristo. Aí nós seremos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ahí llegaremos a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Então, Cristo, através da igreja, agora a igreja já enchida, preenchida por Cristo, Entonces ahí sí la iglesia ya llenada de Cristo, Ele vai encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo encabezará todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Tudo isso é muito bonito, Todo eso es muy bonito, mas nós precisamos de ajuda. pero necesitamos ayuda. Voltamos para Salmo 110. Volvamos a Salmos 110.
Como vamos chegar a esse ponto? ¿Cómo llegaremos hasta ese punto? Como nós vamos pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada? ¿Cómo predicaremos el Evangelio del Reino a toda la tierra? Como vamos edificar o corpo de Cristo até a sua plenitude? ¿Cómo edificaremos el cuerpo de Cristo hasta su plenitud? Hoje Deus precisa de um exército para esse trabalho. Hoy Dios necesita un ejército para ejecutar ese trabajo. E onde está esse exército? ¿Y dónde está este ejército? Versículo 2 de Salmo 110. Versículo 2 del Salmo 110. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. O poder de Deus para realizar tudo que eu falei até agora. El poder de Dios para que se realice todo lo que yo compartí hasta ahora Vai vir de Sião. vendrá de Sión. Que é Sião? ¿Qué es Sión? Sião é a parte forte do reino de Deus que se preocupa com o reino. Sión es la parte fuerte del reino de Dios que se preocupa con el reino. Sião é principalmente a cidade de Davi, Sión es principalmente la ciudad de David, onde está a fortaleza de Sião, donde está la fortaleza de Sión, que defende o reino que detiene el reino, e que luta pelo reino. que lucha por el reino. Irmãos, esse Sião é a igreja. Este Sión, hermanos, es la iglesia. É a igreja em La Filadélfia. iglesia en Filadelfia. É o pequenino rebanho, Es el pequeño rebaño, formado pelos trabalhadores da última hora. formada por los trabajadores de la última hora. Nós não temos muita força, Nosotros no tenemos mucha fuerza, mas o Senhor, Ele nos usa como cetro do seu poder. pero Él nos usa como el cetro de su Do poder seu poder para Cristo reinar. para que Cristo reine. Por isso ele diz, o pai disse para o filho, domina entre os teus inimigos. Por eso el Padre dijo al Hijo, domina sobre tus enemigos. Irmãos, o poder para Cristo dominar sobre os seus inimigos é por meio de você e eu. El poder para que Cristo domine en medio de sus enemigos es usted y yo, Aqueles que lutam pelo reino. aquellos que luchan por el reino. Você está preocupado pelo reino de Deus? ¿Estás preocupado con el reino de Dios? Ou você está mais preocupado com seu salário amanhã, ¿O estás más preocupado con tu sueldo mañana, com seu futuro amanhã, con tu futuro mañana, seu bem-estar, tu bienestar, uma família bonita, una linda familia, e uma casa de campo, una casa en el campo, muitas propriedades? con muchas propiedades? Qual é o que ocupa o seu coração? ¿Qué es lo que ocupa tu corazón? Graças a Deus, irmãos, quando Jesus veio, muitos não o receberam. Cuando Jesús vino, muchos no lo recibieron. Muitos não estavam preocupados em ele estabelecer o reino aqui na terra. No había muchos preocupados en establecer su reino aquí en la tierra, Mas ele achou alguns. pero él encontró algunos. Ele está usando esses alguns. Y él estaba usando esos algunos. Esses alguns estavam em Betânia. Esos algunos estaban en Betania. E hoje esses alguns são o pequenino rebanho. Y hoy esos algunos son el pequeño rebaño, la pequeña manada. Esses alguns são a igreja em Filadélfia, Esos algunos son la iglesia en que Filadelfia, tem pouca força. que tiene poca fuerza. Mas o Senhor pôs diante dela uma porta aberta que Pero- ninguém fechará. Pero el Señor puso delante de ella una puerta abierta que nadie la cierra. E Deus quer usar essa igreja para trazer o reino para Cristo. Y Dios quiere usar esta iglesia para traer su reino aquí. Aí, por isso, o versículo 3 principalmente, Por eso, principalmente el versículo 3 foi profetizado como uma promessa fue profetizado como una promesa em 2020, en el año 2020, no meio da pandemia, en medio de la pandemia, onde
nós ficamos todos isolados em casa. donde hemos estado todos aislados en nuestras casas. Não podíamos congregar, No podíamos ni reunirnos, não podia haver ajuntamento. no podía haber reuniones. As reuniões das igrejas pararam. Las reuniones, no hubieron reuniones Nós ficamos em casa. y quedamos en casa. Graças a Deus, Deus havia preparado o Instituto Vida para Todos. Gracias a Dios, Él había preparado el Instituto Vida para Todos. A palavra profética não parou. La palabra profética no paró. E no meio da palavra profética, Deus profetizou com Salmo 110, versículo 3. Y en medio de la pandemia, Dios nos trajo esta profecía del Salmo 110, Versículo 3. versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente no dia do teu poder com santos ornamentos. en el día de tu poder, en la hermosura, Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. desde el seno de la aurora, así serán sus jóvenes. Nós temos uma versão em português que traz uma versão que nos faz entender melhor. Hay una versión en portugués con la cual entendemos mejor, Que te diz assim: teu povo se apresentará generoso tu pueblo se ofrecerá de manera generosa no dia da convocação. en el día de la convocación. Queridos irmãos, o dia da convocação chegou. Hermanos, el día de la convocación ha llegado. E o povo de Deus se apresentará generosamente. Y el pueblo de Dios se presentará de manera generosa. Aqui estão vocês. Aquí están ustedes. Vocês atenderam a convocação de Deus. Ustedes atendieron al llamado de Dios. Quando Deus perguntou para Isaías: a quem enviarei? Quem irá por mim? Así como cuando Dios preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hoje Deus está perguntando para nós: Hoy Dios está preguntando para nosotros, quem atenderá a minha convocação? ¿quién atenderá mi llamado, mi convocación? Graças a Deus que em toda a terra há um povo que atendeu o seu chamado. Gracias a Dios, en toda la tierra hay un pueblo que atendió al llamado. Nós estamos aqui lutando pelo reino, Nosotros estamos aquí luchando por el reino, lutando para trazer o Senhor de volta um dia mais cedo, luchando para traer al Señor de regreso un día más temprano, edificando a igreja do Senhor edificando la iglesia del Señor com amor. con amor. Mas nós precisamos de ajuda. Pero necesitamos ayuda. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. En los montes santos, en mayor número que las gotas de rocío en el seno de la aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Tú tendrás tu ejército de jóvenes santos. É a promessa que o Pai fez ao Filho. Es la promesa que el Padre hizo al Hijo. A partir desse ano 2020, Desde ese año 2020, nós entendemos que a aurora começou a chegar. hemos entendido que la aurora empezó a venir. O primeiro momento da aurora, as pessoas não têm ideia, não sabem quando começa. Los primeros momentos de la aurora, la gente no tiene idea, Mas os especialistas sabem. pero los especialistas lo saben. E nós também sabemos por meio da palavra. Y nosotros también lo sabemos por medio de la palabra. Em 2020, o Senhor nos anunciou que se iniciou a aurora. En el año 2020, Dios anunció que empezó la aurora. Iniciou o amanhecer. Se dio inicio el amanecer. Esse amanhecer vai ficar cada vez mais claro.
Y este amanecer se va aclarando cada vez más até chegar no dia perfeito. hasta que sea día perfecto. Até que Pedro fala em 2 Pedro capítulo 1. Y hasta que el apóstol Pedro habla en 2 Pedro 1, Até que o dia amanheça e estrela da manhã nasça em nossos corações. hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestro corazón. Mas quando chegar a estrela quando chegar a aurora que todo mundo vê, Pero já é cuando tarde, llegue la aurora, donde todo el mundo la vea, ya será tarde. porque aí não precisa mais lutar, porque Cristo já chegou. Y ahí no hay más que luchar, porque Cristo ya ha venido. Agora é a hora de lutar. Ahora es hora de luchar. Enquanto ninguém percebe que amanhã está vindo, Mientras nadie se da cuenta que la mañana está surgiendo, o Senhor nos pré-anunciou pela sua palavra. el Señor nos anunció de antemano a través E de su como palabra. nós sabemos que é verdade esse anúncio? ¿Y cómo sabemos que es verdad ese anuncio? De 2020 para cá começaram a cair as gotas do orvalho. Desde el año 2020 hasta aquí empezaron a caer las gotas de rocío, Que são as nossas crianças, que son nuestros niños, os nossos pré-adolescentes, nuestros os preadolescentes, nossos adolescentes. nuestros adolescentes. Quando nós, os adultos, saíamos para pregar, vocês se lembram? Nós ainda praticávamos, posso orar por você? Nosotros los adultos cuando salíamos, nosotros practicábamos, ustedes se acuerdan, diciendo, ¿puedo orar por usted? Ainda não tínhamos a imersão, Aún no había la inmersión, mas nós já saímos, as igrejas saíam para praticar, orar pelas pessoas. la iglesia salía a practicar, ¿puedo orar por las personas? Surgiu um fenômeno muito interessante. Y surgió un fenómeno muy interesante. As crianças que saíam com seus pais ou com seus avós, Los niños que salían con sus padres o abuelos, vendo seus pais ou avós orando pelas pessoas. al ver a sus padres, abuelos, orando por la gente, As crianças queriam orar também. los niños también querían orar. E queriam orar, se você deixar, não paravam. Y si usted no los detenía, seguían orando por la gente. Esse foi o primeiro sinal. Esta fue la primera señal. Aí depois as crianças vieram os pré-adolescentes. Después de los niños vinieron los preadolescentes, Os pré-adolescentes acompanharam esse espírito de orar pelas pessoas. acompañando ese mismo espíritu de orar por las personas. Aí começaram a surgir adolescentes. Y ahí empezaron a surgir los adolescentes. Os adolescentes já conseguem escrever. Los adolescentes ya logran escribir. O Senhor começou a energizar esses adolescentes. El Señor empezó a energizar esos adolescentes. Adolescentes que são problemas para a sociedade em todo lugar no mundo. La adolescencia, los adolescentes que son un problema para toda la sociedad en todo el mundo. Mesmo na igreja, nós não sabíamos como lidar com os nossos adolescentes. Aún en la iglesia no sabíamos cómo tratar con nuestros Não adolescentes. queriam saber de nada do Senhor No querían saber nada del Señor. e fica ali aborrecido Y quedan ahí aborrecidos. porque seus pais o forçaram a vir para a porque reunião. eran forzados por sus padres a estar en la reunión. Ele não queria estar aqui, Él no quería estar ou ahí. se não, para não bagunçar a reunião, levavam ele para uma sala. O para que él no causara desorden, lo echábamos en una sala. Mas a partir de 2020 tudo mudou. Pero desde el año 2020 todo cambió. Não é obra humana. No es obra humana. Principalmente em 2022, Principalmente en el año 2022 começaram a surgir adolescentes. empezaron a aparecer los adolescentes. E começou a surgir casa de Y adolescentes. empezaron a aparecer las casas de E adolescentes. essas casas de adolescentes, irmãos, começaram a surgir
em vários lugares. Y empezaron a aparecer en varios lugares las casas de adolescentes. E era impossível controlar esses adolescentes. Y era imposible controlar a esos O adolescentes. Senhor deu um amor pela palavra profética a eles. El Señor les dio a ellos un amor por la palabra profética. Eles amavam a palavra. Ellos amaban la palabra, Mesmo alguns nem conseguem escrever direito. aunque algunos ni podían escribir bien. Começaram a anotar as mensagens. Empezaron a tomar apuntes en los mensajes. E depois faziam transcrição. Y después empezaron a hacer transcripción. Depois eles ainda falavam uns com os outros, ruminando. Y después aún hablaban unos con otros, rumiando. E como eles não entenderam toda a mensagem, ainda dormiam ouvindo a Y mensagem. como ellos aún no habían entendido todo el mensaje, Y a- dormían escuchando el E mensaje. querendo pegar todos os pontos, acordavam com a mensagem. Y aún después despertaban con el mensaje. E o Senhor também começou a mudar a vida escolar deles. Y también el Señor empezó a cambiar la vida en el colegio de ellos. Eles começaram a ir bem nas escolas. Ellos empezaron a salirse bien en el colegio. Eles receberam uma energia de Deus de uma maneira muito especial. Ellos fueron energizados por Dios de una manera muy especial. Eu estou falando verdade ou não? ¿Es verdad o no? ¿Estoy diciendo verdad o no? E hoje, Y hoy uma igreja que não tem casa de adolescentes una iglesia que no tiene que no tenga Sen- casa de adolescentes sente muita falta. siente mucha falta. Nós já chegamos a mais de 500 casas de adolescentes. Ahora hemos alcanzado más de 500 casas de adolescentes E não para de crescer. y no para de crecer, de aumentar. Na verdade, todas as igrejas precisam ter suas casas de adolescentes. La verdad, todas las iglesias necesitan tener su casa de adolescentes. E algumas igrejas maiores precisam ter mais de uma casa de Y adolescentes. algunas iglesias más grandes necesitan tener más que una casa de adolescentes. Eles mudaram as reuniões da igreja. Ellos cambiaron las reuniones de la iglesia. Tiraram-nos da maneira tradicional de reunir. Ellos nos sacaron de la manera tradicional de reunirse. Eles não sabiam que a primeira fila só sentam os irmãos responsáveis. Ellos no sabían que en la primera fila solo se sentaban los Na responsables. sua simplicidade, eles queriam sentar na primeira fila. Y en su simplicidad querían sentarse en la primera fila. Eles não queriam perder nada na palavra. Ellos querían ganar más de la palabra. E agora as reuniões foram totalmente mudadas por eles. Y ahora las reuniones fueron totalmente cambiadas a través de ellos. Antes a reunião marcada em uma determinada hora para começar. Antes había un horario fijo para que la reunión Por empezara. exemplo, se você marca às 9 horas de domingo de manhã para começar, Por ejemplo, 9 de la mañana empieza la reunión. os irmãos chegam 9h30, Los hermanos llegan media hora después. 10 horas, 9:30, 10 horas. 70% de irmãos. 11 horas, 100% de irmãos. A cierta hora 50% de hermanos. 11 de la mañana el 100%. Mas hoje, Pero hoy, você marca às 9 horas, usted fija 9 horas la 8h15 os adolescentes estão lá. 8:15 ya están allá, los adolescentes. Já estão no ritmo do céu. Ya están al ritmo del cielo. E os pais têm que trazer eles. Y los padres tienen que traerlos. E os pais acabam vindo mais cedo Y também. por eso los padres vienen más temprano ahora. Irmãos, que mudança houve Hermano, ¿qué cambio pasó ahí nas igrejas? en las iglesias? E não é só isso. Y no solo esto, Nós aprendemos combinar as ferramentas. aprendemos a mezclar las herramientas. Os adolescentes são como tropas de Deus. Los adolescentes son como tropas de Dios Precisam, Del ejército. precisam de capitães. que necesitan capitanes. Os nossos jovens tiveram que aprender com os adolescentes Nuestros jóvenes tuvieron que aprender con los adolescentes de fazer imersão, para hacer inmersión, transcrição, practicar la transcripción, dormir com Deus, acordar dormir com Deus. despertar con Dios. Os
nossos jovens tiveram que entrar no ritmo dos adolescentes. Nuestros jóvenes tuvieron que entrar al ritmo de los adolescentes. Aí nós temos agora capitães e tropas. Ahora tenemos capitanes y tropas. E não só isso, Y no solo eso, eles precisam de intendência. ellos necesitan de intendencia. O que é intendência? ¿Qué es la intendencia? Num exército, En un ejército, para lutar contra o inimigo, para luchar contra el enemigo, precisa de intendência. se necesita la intendencia. O que é intendência? ¿Qué es la intendencia? É aquele grupo que prepara a logística, Es el grupo que da la logística, prepara o grupo la que logística, prepara todo o suprimento necessário proveyendo todo lo que se necesita para as tropas avançarem. para que las tropas avancen. Graças a Deus, nós temos muitos irmãos maduros na igreja. Gracias a Dios hay muchos hermanos mayores en la iglesia. E também muitos cabeça branca como eu. Muchos así como yo, cabeza blanca. Bueno, o si Não también. é para aposentar. No es para que se jubilen. Não tem aposentadoria na igreja. No hay jubilación en la iglesia. É para executar a intendência, Es para que ejecutemos la intendencia. dar todas as condições para as tropas avançarem com seus capitães. Es dar todas las condiciones para que las tropas avancen con sus capitanes. Não poucos intendentes da igreja, não poucos intendentes da igreja. No son pocos los intendentes de la iglesia. Eu conheço vários, venderam seu carro pequeno e compraram vans. O sea, varios intendentes de la iglesia vendieron sus autos pequeños, ahora compraron autos más grandes Para levar as tropas e capitães. para poder llevar las tropas y capitanes. Levar para onde? ¿Llevar hasta dónde? Fazer o que com eles? Para hacer qué con ellos. Ah, eles são o exército de Deus. Ellos son del ejército de Dios. Onde eles vão, a obra de Deus é executada. Donde ellos vayan, la obra de Dios es ejecutada. Você tem um grupo familiar? Usted tiene un grupo familiar. E como está seu grupo familiar? ¿Cómo está su grupo familiar? Tantos anos reunindo, acaba se tornando uma coisa repetitiva. Año tras año reuniendo, años, ahí se hace algo repetitivo, Acaba ficando rutinario. reuniões sociais. Y se convierte en reuniones sociales. Falamos um pouco da palavra e depois nós comemos juntos. Hablamos un poquito de la palabra y comemos juntos. E não tem muito efeito de multiplicação. Y no hay ese espíritu de multiplicación. Experimenta trazer esses grupos Pruebe, de tropas, capitães, intendentes. pruebe traer a su grupo familiar ese grupo, tropas, capitanes e intendentes. Convide-os. Invítalos. Cada igreja precisa de um serviço de Billy. Cada igreja precisa ter um serviço de Billy. Chame o Billy. Telefone para o Billy. Bueno, cada iglesia Caía necesita ficha. tener un servicio. Llame a Billy. Bueno, ¿qué es Billy? Billy é um irmão que coordena essas tropas, capitães e intendentes. Billy es el nombre que damos, es el hermano que coordina essas tropas e capitanes. Você tem que chamar a Billy. Quando você precisa deles, você vai chamar Billy. Então, quando você les necessita, chama Billy. Então, cada igreja precisa ter um Billy. Cada igreja necessita ter um Billy. Temos um Billy acá, não? Quem é? Jorge acá. Jorge. Então, aqui na Colômbia, chame a Jorge. Amém. Ele falou espanhol. Precisa revitalizar seu grupo familiar? Se necessita revitalizar tu grupo familiar? Chame a Jorge. Chame a Jorge. Jorge, eu preciso de uma equipe na minha casa. Jorge, necessito uma equipe aqui em minha casa. Terça-feira à noite,
às 7 horas. Martes 7 de la noche. Eu preciso de uma equipe. Yo necesito Um equipo. necesito un equipo. E eles podem vir meia hora mais cedo. Y en media hora antes ellos pueden venir. O que esses jovens vão, esses adolescentes jovens intendentes vão fazer meia hora mais ¿Y cedo? qué es lo que esos jóvenes entender van a hacer media hora antes de la reunión en su casa? Eles vão visitar a minha vizinhança Ellos van a visitar el vecindario e vão convidar. y van a invitarlos. Principalmente os adolescentes vão procurar adolescentes, Y principalmente los adolescentes van a buscar adolescentes. bater as portas de uma casa. Van a tocar la puerta de una casa Aqui tem y adolescente? preguntar, ¿aquí hay adolescente? Tem. Si hay, Estou convidando você para uma reunião. te estoy invitando a una reunión. Que reunião é essa? ¿Qué reunión es esta? Reunião da igreja. Reunión de la iglesia. Mas como é? ¿Pero cómo es? Vem ver. Ven y ve. Não explica. Não explica muito. No explique mucho. Vem ver. Ven y ve. Aí o adolescente vai vir com seus pais. Entonces el adolescente va a venir con sus padres. E de repente o seu grupo familiar que não frutifica há muito tempo. Y ahí, su grupo familiar que no multiplicaba hacía mucho tiempo, Esses adolescentes vão fazer milagre para você. esos adolescentes van a hacer un milagro por ti. Eu creio que vocês ouviram o testemunho do irmão Fabiano. Yo creo que ustedes escucharon el testimonio del hermano Fabián. Em 3 horas de vem e ver, En 3 horas que practicaron el ven y ve, em um determinado bairro, y hay un cierto barrio, eles conseguiram trazer 50 pessoas novas. ellos lograron traer 50 personas nuevas. E logo depois da live de sábado, esse sábado, ontem, Y luego después de la live de sábado que tuvimos ayer, onde Fabiano deu testemunho, ayer Fabiano dio testimonio, várias equipes, várias igrejas dos Estados Unidos varias iglesias en los Estados Unidos, saíram e falaram: nós também queremos ter essa experiência. ellos también salieron diciendo, queremos también tener esa experiencia. Eles fizeram a mesma coisa, o projeto Vem Ver em 3 horas, Y ellos también hicieron la misma cosa, este proyecto Ven y Ve durante 3 horas, em diversos lugares. en varias ciudades, varios lugares. Tiveram 100 pessoas novas. Y ellos alcanzaron, tuvieron 100 personas nuevas. Alguns acham que Pedro está exagerando, pedindo para dobrar o número de pessoas em um ano. Algunos piensan, el hermano Pedro está exagerando al pedir que las iglesias doblen el número de hermanos de aquí a un año. É porque você não percebeu que Deus energizou esses adolescentes. Es quizás porque usted no se dio cuenta que Dios ha energizado a los adolescentes. A maneira convencional, La ma- nunca você vai conseguir dobrar. En la manera convencional, usted nunca va a poder doblar el número. Mas vamos usar essa energia que Deus deu. Pero vamos a usar esta energía que Dios ha dado. E Deus combinou as tropas, essa energia, com os capitães que dão direção para eles. Y Dios mezcló esas tropas con esos capitanes que dan energía para ellos. E Deus combinou com os intendentes que têm a maturidade para fazer a logística e suprimento. Y Dios los mezcló también con la intendencia que tiene la capacidad de hacer la logística y el suministro. Eles são verdadeiros batalhões de Deus, Ellos son verdaderos batallones de Dios, cheios de energia. llenos de energía. Vamos usar? Vamos a usarlo. Eu falei na conferência de jovem na estância Yo hablé ahí en la Conferencia de Jóvenes de la Estancia a respeito de raio laser. sobre radio láser. Você sabe como acontece o raio laser? ¿Usted sabe cómo funciona el rayo láser? Quando um átomo é excitado, Quando- esse é o termo que os físicos usam.
quando o átomo é excitado. Es el término que los físicos usan cuando se excita el átomo. E o elétron ganha energia, ele salta de órbita. Y el electrón del átomo es energizado y salta de órbita. E quando um elétron ganha energia, salta, vai para uma órbita maior, externo. Ele não fica muito tempo ali, ele tende a voltar na sua órbita original. Y este electrón, entonces, cuando está energizado, él salta a otra órbita, a otro nivel, ¿verdad? Pero él no alcanza a estar mucho tiempo en esta otra órbita y la tendencia es que él regrese a su órbita original. E quando ele volta para a órbita original, ele precisa jogar energia, ele perde energia. Entonces, cuando él vuelve, él pierde esa energía que él adquirió al... Ele lança energia fora, essa energia que ele lança fora é um fóton. Y cuando él echa esa energía fuera, eso se llama fóton. Fóton é a partícula de luz. Fóton es... ¿Fóton? Partícula de luz. Fóton, que es una partícula de luz. Então, precisa de fornecer energia, alguma ação externa para fornecer energia para esses átomos. Necesita una fuente externa para energizar esos átomos. E átomos de quê? Pode ser átomos de sólido, Puede ser, ¿qué tipo de átomo? Átomos de sólidos, material sólido ou material líquido, até material gasoso. material sólido, líquido o hasta incluso gasoso. Por exemplo, material sólido pode ser pedra de rubi. Por ejemplo, un material sólido puede ser una piedra de rubí. E então, quando você fornece energia, Cuando usted y provee excita os átomos, energiza, y ese átomo queda excitado, ele ganha energia, depois volta gana energía y vuelve, e solta fótons. él suelta ¿qué? Fóton. E se você Fotón. conseguir colocar dentro de uma câmara, Y si usted alcanza a poner esto uma câmara dentro de una cámara, de como é que fala, de excitação, de intensificação, una cámara que intensifica esa excitación, você tem um eletromagnético aqui, outro eletromagnético aqui, né, ímã, e Tem fazer isso percorrer, usted tiene un Você vai- electromagnético aquí, otro para allá, y Dando- eso hace que eso dando vuelva para aquí, energia, para allá, os energizando. vão Los surgindo fótons cada van- vez mais, los cada vez fotones mais, van né? surgiendo, Energia, energía, e uma extremidade você deixa sair só 5% do fóton. y una de las puntas de las extremidades, usted crea un orificio que solo permite que salga 5% de los fotones. A maior parte continua aqui aumentando e intensificando. La mayor parte sigue acá aumentando e intensificando la energía. E esse 5% que sai é o laser. Y estos 5% que sale es el láser. Todos eles, laser é potentíssimo, Y ese láser tiene tremenda potencia. porque todos eles estão no mesmo comprimento de ondas. Porque todos ellos están en el mismo largo de ola. Onda. Porque recebe a mesma palavra profética. Porque recibe la misma palabra profética. O comprimento de onda de luz, El largo de representa onda de luz a cor. representa el color. então todos os raios têm a mesma cor. Entonces todos los rayos tienen el mismo color. E todos eles são colimados. Y todos ellos son colimados. Estão andando na mesma, como é que fala? No mesmo ritmo, Y todos Mesmo- están caminando en el mismo ritmo. mesma misma fase. En fase. estão na mesma fase. Todos están en la misma fase. Quando uma onda sobe, todo mundo sobe. Quando uma onda desce, Cuando todo una mundo onda desce. sube, todos suben. Cuando baja, todos bajan. Porque se não fizer isso,
se uma onda sobe, outra desce, uma vai anular a outra. Porque si una sube, la otra baja, una anula la otra. Quem que faz esse trabalho de não anular a outra e fortalecer um ao outro? ¿Quién es el que hace ese trabajo de que no se anule uno al otro, pero sino que se É a fortalezca? palavra profética. Es la palabra profética. E todos os raios são paralelos e têm a mesma direção. Todos los rayos están también en paralelo, es decir, en la misma dirección. Quem que faz esse trabalho de todo mundo ter o mesmo alvo, mesma direção? ¿Quién hace ese trabajo de que todos tengan el mismo rumbo, la misma dirección? Não é só uma palavra profética? No es una sola palabra profética. Por isso, irmãos, o Senhor deu uma energia para esses adolescentes Por eso el Señor ha dado una energía para estos e adolescentes. fez com que eles fossem energizados. Y esto hizo con que fueran energizados. E Deus colocou agora os capitães para alinhá-los, para direcioná-los. Y Dios ha puesto algunos capitanes para alinearlos. E agora, irmãos, nós precisamos de intendentes Y ahora necesitamos de los intendentes para dar utilidade para eles. para que ellos también tengan utilidad. Vamos usar essa energia toda, irmãos, para executar a obra de Deus. Hermanos, usar toda esa energía para ejecutar la obra de Dios. Deus não jogou fora os irmãos mais velhos. Dios no echó fuera los hermanos mayores. Deus não falou que todos, Deus, embora Ele tenha falado que todos que nasceram no Egito irão cair no deserto pela desobediência. Aunque Dios, ahí en el pueblo de Israel, había dicho que todos los mayores iban a caer en el desierto Mas por causa ele- de la desobediencia, Mas Ele preservou Caleb e Josué. pero Él ha preservado Caleb y Josué. Em Mateus 18, Deus não exigiu que os adultos todos, né, fossem inutilizados e só usasse crianças. En Mateo capítulo 18, Dios nos dijo que todos los mayores serían inutilizados y que Él solo iba a usar niños. Mas Deus falou para os adultos se tornarem como crianças. Pero Él habló a los adultos que ustedes tienen que hacerse como niños. Nós todos precisamos aprender com os nossos adolescentes, Todos nosotros necesitamos aprender con nuestros adolescentes, convertendo-nos como crianças. convirtiéndonos, haciéndonos como niños. Senão, não podemos entrar no reino dos céus. Si no, no podemos ingresar en el reino de los cielos. Mas Deus não jogou fora Caleb e Josué. Pero Dios no echó fuera a Caleb y Josué. Sem Caleb e Josué, a nova geração não entra na terra de Sin Canaã. Caleb y Josué, la nueva generación tampoco entra a la buena tierra. Deus precisou de Caleb e Josué para introduzir a nova geração na terra boa de Dios Canaã. necesitó Caleb y Josué para introducir la nueva generación en la buena tierra de Canaán. Mas se você quer ser Caleb e Josué, Así que si tú quieres ser Caleb y Josué, você precisa ter um outro espírito. necesitas tener otro espíritu. Você precisa deixar de ser convencional e tradicional. Necesitas dejar de ser tradicional y convencional. Aprenda a ser como uma criança. Aprenda a ser como niño. Ame a palavra. Ame la palabra. Seja simples e obediente. Sea sencillo y obediente. Pratique a palavra do jeito que ela fala. Pratique la palabra tal como ella es hablada. Você vai conduzir esse povo, essa geração jovem para entrar na boa terra de Tú vas Canaã. a ser uno de los que conduzca esa generación joven hacia la buena tierra. Irmãos, se nós soubermos trabalhar, Hermanos, si nosotros aprendemos cómo trabajar, eu não sei como dizer, não fique preocupado que você perdeu seu espaço na igreja. no te preocupes que haya perdido tu espacio en la iglesia. Já não é mais como antigamente.
Ay, ya no es más como antiguamente. Agora os adolescentes tomaram conta. Ay, ahora los adolescentes dominaron todo. Não tem mais lugar para eu subir no púlpito Ay, ya no hay más lugar para que yo suba al púlpito para dar uma mensagem bonita. para dar un lindo mensaje. Irmãos, nós precisamos aprender Hermanos, necesitamos aprender a ser simples como a criança. a ser sencillos como los niños E a gente seguir, irmãos, o fluir do Espírito. y seguir el fluir del Espíritu. E finalmente Deus conseguiu um exército de jovens santos. Y finalmente Dios ha logrado tener un ejército de jóvenes santos. Mas esse exército precisa de você, Pero ese ejército necesita de ti, adulto, adulto, intendente. intendente. Participe você também da intendência. Venga, sea parte también de la intendencia. Vamos apoiar, Vamos a hacer apoyo, vamos direcionar, vamos a direccionar, vamos dar todas as condições para esse exército funcionar. vamos a dar todas las condiciones para que ese ejército funcione. Nós adultos Deus não deu essa energia para conseguir em 3 horas trazer 50 pessoas ou 100 pessoas. A nosotros los adultos, Dios nos ha dado esta energía para que logremos traer 50, 100 adolescentes Mas nuevos. Deus de una deu essa reunión. energia para os nossos adolescentes. Pero Él ha dado esa energía para los adolescentes. Então não fique com ciúmes, Entonces no te quedes celoso, não tenha inveja. no tengas envidia. Pelo contrário, Por el contrario, você precisa usá-los tú necesitas usarlos para executar a obra de Deus. para ejecutar la obra de Dios. O Senhor quer muita multiplicação. El Señor quiere mucha multiplicación. Ficamos muito tempo infrutíferos Hemos quedado mucho tiempo infructuosos, em termos de número de pessoas. hablando en número de personas. Eu acredito que agora chegou o momento. Pero yo creo que ahora llegó la hora. O Senhor nos deu essa energia. Dios nos ha dado esta energía. Se você não tem, usa quem tem. Si tú no la tienes, usa el que tiene. Dá todas as condições para que isso aconteça na sua igreja. De todas las condiciones para que esto suceda en tu iglesia. Você vai ver se é ou não é possível a gente dobrar de Y número. verás si es o no es posible que doblemos de número. Porque os adolescentes conseguem trazer 50 novos. Porque los adolescentes alcanzan a traer 50 nuevos. Mas é sua responsabilidade apacentá-los. Pero es tu responsabilidad pastorearlos. É sua responsabilidade fazer essas pessoas ficarem na igreja. Es tu responsabilidad hacer con que estas personas permanezcan en la iglesia. Também funcionem na edificação do corpo de Y Cristo también funcionen en la edificación e del cuerpo de na Cristo pregação do evangelho do reino. y en la predicación del evangelio del reino. Irmãos, aí o que o Senhor pode fazer, se nós realmente mudarmos a nossa cabeça, o que o Senhor pode fazer, irmãos, é muito acima do que nós pensamos. Y lo que Dios puede hacer, hermano, es mucho más allá de lo que podamos imaginar si cooperamos con Él. Vamos dar liberdade para o Espírito trabalhar? Vamos a dar la libertad para que el Espíritu trabaje. E a igreja, como a igreja de Filadélfia, temos pouca força, Y nosotros como iglesia en Filadelfia tenemos poca fuerza, mas o Senhor nos deu um exército de jovens santos. pero Dios nos dio un ejército de jóvenes santos. Vamos seguir o Espírito. Vamos a seguir el Espíritu. Usar essa energia que nós temos na mão Usar esa energía que Dios ha puesto en nuestras manos e fazer a vontade do Senhor. y hacer la voluntad del Señor. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor.